Olá, bom dia. Hoje teremos aqui uma discussão super interessante, que é sobre o monitoramento independente, com o objetivo, o olhar da experiência brasileira. No ano passado, a gente discutiu o mesmo tema com alguns advogados estrangeiros e hoje a gente vai falar sobre a experiência aqui do Brasil. Eu não vou me prolongar muito para a gente começar logo, mas agradeço aí as pessoas que estão entrando e dou minhas boas-vindas ao Rodrigo Salles, ao Renato Machado, à Adriana Dantas e à nossa moderadora Mariana Vilela. Bom dia e vamos iniciar os trabalhos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a Cecília enfim, por toda a sua condução aí na diretoria de compliance, e por também organizar, junto com a Adriana, né, esse nosso painel. O painel hoje é sobre monitoramento independente, em busca de um modelo adequado à realidade brasileira. A gente vai temos aqui a felicidade de ter três pessoas que têm experiências nessa questão de monitoramento, com perspectivas um pouco diferentes, né? Perspectivas práticas um pouco diferentes. É, Vou apresentá-los rapidamente para quem não conhece. Temos o Renato Machado de Souza, da CGU. Ele é diretor de promoção e avaliação de integridade privada na CGU, foi diretor de acordo de leniência, também na CGU, é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, tem LLM em Direito Internacional pela Stetson University College of Law. Ah, e o Renato vai começar a falar, vai dar uma visão histórica, né, do que tem sido a questão do monitoramento independente, do ponto de vista da CGU. Mas antes de começar, vou apresentar também é, o Rodrigo. Rodrigo Salles é vice-presidente corporativo do grupo Eco Rodovias desde 2022. É responsável pelas áreas de recursos humanos, comunicação, jurídico, governança e relações institucionais. Pouca coisa, né, Rodrigo? Tô achando que pouca coisa aqui. Antes disso, ocupou posições como executivo e membro de conselhos de administração em diversas empresas de capital aberto e fechado. Rodrigo vai falar um pouco sobre a experiência do ponto de vista de uma empresa, né, que teve um processo em que havia um monitor independente, né, para implementar determinadas obrigações. E a Adriana, que já é nossa, enfim, já participamos de alguns webinars aqui, né, nesse fórum. A Adriana é sócia da prática de compliance, investigações e penal empresarial do Lefosse. Ela preside o Comitê de Sanções do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Tribunal Administrativo Internacional, que decide casos de corrupção, fraude e corrupção, envolvendo projetos financiados pelo BID. Foi monitor independente no caso Eco Rodovias, então, bom, vai ser o caso aí que a gente vai ter como o caso concreto para tentar tirar experiências, né? E ela é membro fundador do Comitê de Integridade do Conselho da Petrobras. Então, feitas as apresentações, a gente vai ter aproximadamente uma hora aqui, né, para o nosso painel, e a gente vai começar com o Renato, e queria saber, Renato, enfim, a gente conversou, né, antes do painel, para poder delimitar mais ou menos o que cada um gostaria ou iria falar. Queria saber se você pode falar um pouco sobre a história, sobre o histórico, né, de como tem sido tratada essa questão do monitor independente pela CGU, como foi desenvolvido, o que o decreto 11.129 de 2022, o que ele trouxe de novo. Então, se você quiser começar aí os trabalhos, vai ser ótimo. Bem-vindos a todos, agradeço aí as pessoas que estão participando, as pessoas que estão assistindo, sempre temos uma audiência super qualificada, e o que a gente agradece. E vamos lá, Renata, é com você, então. Obrigado, obrigado.
Mariana, muito bom dia para todo mundo. Muito obrigado, Adriana, Maria Cecília, pelo convite de estar mais uma vez com vocês no evento do IBRAC. A gente lá na CGU já está planejando como manter o IBRAC, mas colocando mais na nossa pauta, né? Tem um A, tem um C, dá para ser anticorrupção, dá para ser compliance, já dá para trabalhar aí sem mudar a sigla e abraçar mais as nossas coisas, né? Mas brincadeiras à parte, de uns tempos para cá a gente tem tido várias experiências muito positivas e vocês fiquem sabendo também que a gente sempre divulga todos esses eventos e até os cursos de negociação para a nossa equipe, porque a gente tem muito interesse em saber como que isso está, como que essas matérias têm sido discutidas no mercado, porque no fim do dia a gente está do outro lado da mesa, mas a gente está fazendo o mesmo serviço, né? A gente tem interesse em fazer um serviço sério e de qualidade. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse evento, de eu pessoalmente aprender com vocês, especialmente com a Adriana, que a gente já tem aí um histórico de troca de aprendizado muito consolidado, e friso que a nossa equipe também tem sempre acompanhado as atividades do IBRAC. Tem uma questão muito interessante se a gente for pensar na história da leniência no Brasil, né? Então a gente tem uma lei de 2013 que entra em vigor em 2014 e um decreto que regulamenta em 2015, o primeiro, o 8420. E nessa época, a gente tinha eu podia dizer que a gente tinha uma polarização da sociedade, mas aí alguém ia me dizer que a gente ainda tem uma polarização na sociedade muito grande, mas talvez essa polarização envolvia muito a história de trazer sanção para quem estivesse envolvido em determinados casos, e a Lava Jato, os casos da Lava Jato eram casos que estavam aparecendo muito na mídia. Então, a própria noção do acordo de leniência naquela época, que tem embora tenha um nome muito parecido, eu sempre reclamo disso, tem uma estrutura muito diferente do acordo de leniência concorrencial, porque não são empresas que se uniram em prol de uma vantagem comum, mas é de um lado uma empresa, do outro eventualmente um político, um agente público, um lobista, um gerente de empresa que quer bater meta, então a estrutura do ato é diferente. Existia um clamor muito grande para que não houvesse leniência mesmo, no sentido de que as sanções fossem aplicadas de maneira dura. Muita gente dizia não pode fazer acordo de jeito nenhum, porque acordo é, entre aspas, passar a mão na cabeça do bandido, né? E a gente, da CGU, eu tenho certeza que vocês, quem trabalhava com concorrencial passou pela mesma coisa, e quem trabalha por anticorrupção no setor privado passou pela mesma coisa. A gente na CGU gastava horas para explicar para as pessoas, não, veja bem, não é assim, é importante a colaboração, a gente descobre mais coisas, a gente aprofunda, a gente consegue ter um resultado melhor, até mesmo de recuperação de ativos, de devolução de dinheiro, de pagamento de multa, do que partir para brigar e virar um processo judicial que vai se estender por anos. Então, eu pessoalmente gastei muito tempo explicando isso para meus colegas da CGU, para vários colegas da CGU, e ainda gasto tempo explicando as vantagens de fazer um acordo, as vantagens de ter colaborador, as vantagens de coletar essas informações, e também nos meus ciclos sociais, né? Imagina, por muito tempo, quando as pessoas me perguntavam assim, você trabalha com o quê? Eu falava, eu trabalho com auditoria, não falava, eu trabalho com leniência, porque todo mundo arregalava o olho, e essa conversa que podia ser uma coisa muito simples, virava 2 horas justificando por que esse serviço era importante, por que ele era bom. No meio disso, existia uma desconfiança muito maior ainda com as empresas que assinavam e que diziam, eu não vou mais continuar nas práticas relacionadas a condutas de corrupção, ou tráfico de influência, ou conluio em licitações. Então, se eu, como servidor público, que só estava fazendo meu serviço, sentia isso, as empresas com muito mais intensidade. E aí existia uma cobrança da gente de que a gente colocasse os valores efetivos para ser recuperado e monitorasse adequadamente as empresas para que elas mudassem a estrutura interna delas, para que elas ajustassem tudo aquilo que tinha acontecido de errado lá dentro, para que o ato lesivo não voltasse a acontecer. Então, isso colocava nesse serviço uma visão que a gente tem tradicional de países como o Brasil, de países, eu diria, que vem do direito continental europeu, ou que tem nosso histórico de direito administrativista, né, do Estado que tem que vigiar, o Estado que tem que olhar. Isso colocava no colo da CGU a ideia de que, assim, não, agora a empresa assinou falando que vai mudar o programa de integridade dela, falando que ela vai cobrar
de todo mundo uma prática mais correta, que ela vai implementar medidas para que isso não aconteça mais, eu quero que um servidor público vá lá olhar. Ou seja, a gente está falando de um monitoramento feito pela própria administração pública, não um monitoramento externo. É independente, porque é independente da empresa, não tem nada a ver com a empresa, um servidor público, mas não é independente privado, é um independente público, e que é um modelo que a gente não via, ou ainda não vê, né, nos países que assinam acordos e que cobram mudança de postura das empresas. A gente não vê isso. Foi uma coisa que aqui pareceu muito natural, e para a CGU pareceu muito natural, até porque a CGU tinha um know-how de avaliar programa de integridade nos casos do Proética. Mesmo antes da lei anticorrupção, a gente já tinha uma equipe que era certificada em compliance, que fazia os mesmos cursos que vários profissionais que começam aí nos escritórios com vocês ou nas empresas fazem de certificação, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo. A gente tinha uma equipe certificada nisso, uma equipe que analisava o programa por Proética, então por que não, já que existe essa cobrança de que a gente não deixe a empresa sair e continuar praticando ato lesivo, por que não colocar essa equipe para avaliar, né? E isso aconteceu na CGU, mas a gente sabe que várias empresas assinaram acordo com o MPF, só com o MPF e com o MPF também. E aí a realidade com o MPF foi diferente, o MPF não tinha essa pretensão, eu diria que não tinha pretensão de monitorar, então a ideia do monitor externo era uma válvula de escape mesmo. A impressão pessoal que eu tenho não é nem que eles queriam monitorar via monitor externo, é que eles não tinham esse interesse, eles tinham outros interesses em coletar provas, em aplicar sanções, e monitoramento era uma coisa que estava ali, então o monitoramento externo simplifica isso. E a influência dos próprios Estados Unidos, vários dos grandes acordos que a gente teve acordo também com os Estados Unidos, que na seara anticorrupção já usa o monitoramento externo tradicionalmente para os casos que entende adequado. Então a gente teve vários acordos no Brasil, CGU, AGU e MPF, com um acordo paralelo ou semelhante, em que existia um monitoramento da equipe da CGU, um monitoramento externo, que foi contratado nos termos dos acordos com a MPF ou com a MPF e DOJ, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a empresa prestando informações. De lá para cá, esse cenário de leniência CGU, né, esse cenário de leniência do governo federal mudou muito, em vários aspectos. Assim, a primeira coisa é que a gente não tem casos tão grandes como os casos da Lava Jato, né? Graças a Deus também, porque acho que nenhum país consegue viver escândalos tão grandes ou casos com alegações tão profundas de 2 em 2 anos. É uma coisa para um país ter sérios problemas estruturais e com as instituições e com a própria democracia, né? Então, os nossos casos começaram a ficar casos proporcionalmente menores e, ao mesmo tempo, eles começam a ficar casos mais volumosos. Então, a gente começa a ter mais casos entrando e casos menores, e a gente começa a ter outras ferramentas também, como, por exemplo, o pedido de julgamento antecipado, que não é um acordo de leniência, mas a empresa diz que vai mudar de postura também, corrigindo o programa de integridade que ela tem. E a gente está partindo mais para isso ainda, porque a gente vai ter, por exemplo, a própria lei de licitações, a nova lei de licitações tem as exigências do programa de compliance, né, e tem várias outras medidas aí. Então, em 2022, o decreto 8420, que era o decreto de 2015, que dizia monitoramento pela CGU, em 2022, a gente aprova uma mudança no decreto que traz a possibilidade de ter monitoramento, de não ter monitoramento e de ter monitoramento externo, ou seja, um monitoramento independente contratado no setor privado. Então, uma previsão que antes não existia para o regulamento federal, e esse regulamento é do Poder Executivo, então ele não era um regulamento que obrigava o MPF, mas ele é do Poder Executivo, ele obriga a CGU. Ele foi planejado pela CGU, né, desenvolvido pela CGU e mandado para a Presidência da República, todos os dois, o de 2015 e o de 2022. A gente era, nesse sentido, proibido, entre aspas, de ter um monitoramento externo. Antes de 2022, o que acontecia? A empresa contratava um monitoramento externo, mesmo assim ela tinha que apresentar todos os documentos no padrão de monitoramento da CGU. Então ela tinha, a gente pode dizer, 2 serviços. Claro que se ela tivesse um monitor externo, provavelmente o serviço de entregar os documentos era mais facilitado, porque o monitor externo
já identificava todas as questões, preparava, e tinha uma chance muito grande também de ela não ter problemas no monitoramento, se esse monitor fosse uma pessoa que estivesse exercendo o seu papel de maneira adequada, todas as questões relevantes estariam sendo tratadas no âmbito da empresa e registradas adequadamente, então seria fácil apresentar isso para CGU, para a administração pública. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um trabalho dobrado. E teve até um momento mais longínquo ainda, em que a gente não pedia monitor externo, mas a gente dizia que a empresa tinha que fazer uma certificação ISO, que aí me parece uma questão talvez mais complexa ainda. Por que a gente pedia isso se isso não era suficiente? Né? Então, a empresa tinha um dispêndio, mas mesmo assim ela tinha que apresentar toda a documentação no padrão de monitoramento da CGU. E aí, em 2022, a gente muda o decreto, dizendo pode ter monitoramento pela equipe da CGU, pode não ter monitoramento nenhum e pode ter monitoramento privado. Com essa ideia, assim, de, se for o caso, se a empresa tiver condições, se ela tiver interesse, ela pode contratar um monitor externo. Mas até hoje isso nunca foi feito. E pela CGU, a CGU nunca nem colocou no acordo, nem aceitou que colocasse. E o histórico disso traz esse peso para a gente, traz esse peso para a equipe de dizer, não, mas tem que ser um servidor público lá olhando, como se tudo que o servidor público fizesse fosse mais imparcial ou fosse mais seguro, que na verdade não é, né? A gente reconhece uma alta qualidade no que o setor privado faz, e o servidor público também não está trabalhando no âmbito da empresa, efetivamente. Então, uma das diferenças assim que eu já destacaria logo de cara é que a nossa equipe não participaria, por exemplo, de uma reunião do Conselho de Administração para ver como que estava sendo tratado o assunto lá. A equipe receberia um reporte da reunião que foi feita no Conselho de Administração. Já o monitor externo, conforme a situação, ele vai estar lá dentro vendo como o assunto está sendo tratado dentro da própria reunião. Então, existem vários pontos, e eu não vou me aprofundar muito nisso, porque acho que até a vantagem maravilhosa de termos aqui a Adriana e o Rodrigo é que eles vivem isso na prática, então podem falar disso muito melhor do que eu. Existem vários pontos que a gente enxerga de vantagem do monitor externo. Acho que em termos de histórico e onde a gente está, essa mudança do decreto, o que a gente tem hoje é isso, por conta dessa influência de ver casos com monitor externo e ver casos em que as empresas não precisavam de monitoria, a gente propôs no ano passado a mudança do decreto e foi aceita. Mas até hoje a gente não virou a chave ainda, apesar de a gente ter feito essa proposta, de ter sido aprovado, a gente não tem nenhum caso desse jeito hoje em andamento, nem com monitor externo. Bom, obrigada aí pela sua fala preliminar, porque o Renato vai voltar a falar, tá, gente? Então, a gente não vai ainda tem algumas perguntas, mas, assim, para seguir o nosso roteiro aqui, o nosso rumo, eu ia pedir que a Adriana, que ela falasse um pouco sobre, enfim, a experiência como monitor externo, né? Monitora, e especialmente no caso da Ecorodovias, que eu entendo que é o caso que a gente vai falar hoje rapidamente, né? Você poderia falar um pouquinho? Claro, obrigada, Mariana, pela oportunidade. Eu quero agradecer imensamente a Maria Cecília, que é uma grande porta-voz não só de compliance, mas do IBRAC. Eu acho que a sua imagem, Cissa, é indissociável da imagem do IBRAC. Quero agradecer por manter sempre as portas abertas a novos temas e a discussão de temas relevantes, né, para a evolução da regulação anticorrupção, dos temas de compliance e concorrenciais. Então, primeiramente, além de queria agradecer a todos e também aos meus colegas Renato e Rodrigo que estão aqui. Eu vou aprender muito com as palavras deles e também a todos que puderam participar da nossa discussão. Primeiramente, o que eu queria falar é que não é todo caso decorrente de uma leniência que precisa ter um monitoramento independente. É importante notar, e isso consta das próprias guidelines do governo norte-americano,
que nos orientam em grande medida, no caso da Ecorodovias, me orientou especificamente, dada o ineditismo do tema, fica claro nessas guidelines, e é parte da minha experiência, já tendo apoiado monitoramentos fora do Brasil e aqui também, que não é todo caso que precisa de monitor externo. Depende da extensão da conduta ilícita, depende, por exemplo, do envolvimento da alta administração. Um caso isolado numa área específica de uma corporação não merece um monitoramento independente. Por que é isso? Porque o monitoramento independente, ele busca assegurar o interesse público pretendido com o acordo de leniência. Então, quando você vai ver o próprio acordo de leniência da Ecorodovias, na cláusula 2ª, fala-se do interesse público que é pretendido por aquele acordo. Qual é a relevância desse interesse público? O Estado tem uma pretensão punitiva, tem direito a punir uma empresa ou um indivíduo, ele abre mão dessa pretensão punitiva dentro de algumas condições. Dentre essas condições, há um conjunto de obrigações assumidas pela companhia. No caso que a gente está examinando hoje, você tinha pagamento de multa, você tinha obrigações com obras e a obrigação de implementar práticas de ética, integridade e transparência. Isso consta no item 3 das obrigações firmadas pela colaboradora. Então, o monitoramento independente, ele buscava assegurar esse interesse público de promover a evolução da cultura de integridade dessa empresa e, assim, contribuir para que ela continuasse a exercer um papel social saudável, numa economia mais transparente, mais ética, em todos os setores da sua atuação. Então, considerando esse interesse comum, eu reitero que não é todo caso que precisa de monitoramento independente. Qual que era a peculiaridade do caso da Ecorodovias? Primeiro que o acordo de leniência, ele decorre de uma das ramificações da Lava Jato, e nesse contexto, você tinha, por exemplo, o acordo da Odebrecht, no qual previa-se um monitoramento independente. Lembrando que esse acordo fora firmado pelo MPF em parceria com autoridades internacionais, com destaque para o Departamento de Justiça. Você teve a Braskem, que teria o mesmo formato, só que os casos da Operação Integração, que foram com destaque para a CCR e Ecorodovias, não tiveram a participação de autoridades estrangeiras. Então, o DOJ não participou, não havia jurisdição para tanto. Mas, mesmo assim, o MPF optou por prever o monitoramento independente. Eu ouso dizer, e aí não quero que vocês me leiam como arrogante, mas o Rodrigo pode depois atestar, que a empresa, quando assinou essa cláusula, não tinha conhecimento da extensão de um monitoramento independente. Porque isso era muito novo no Brasil, não existia. A gente está falando dos primeiros casos. E isso gerou um pouco de ruído, não só com a empresa, mas também com o MPF, porque, como o Renato falou, ao contrário da CGU, que tem áreas especializadas para revisão de programas de compliance, que são áreas treinadas inicialmente para revisão de programas no contexto do selo Proética, o MPF não tinha esse foco. Então, questões de compliance eram novas. E muitas vezes nas nossas interações, eles falavam que contavam com o monitor para entender e navegar nesse sistema, nesse mecanismo. E o que aconteceu? O acordo da Ecorodovias foi assinado em 2019 e veio a ser concluído o monitoramento em abril desse ano. Nesse período, esse período foi marcado por uma desestabilização do MPF. A própria força-tarefa foi destituída, e isso certamente impactou no nosso caso, como eu vou relatar. Essa falta de instabilidade na autoridade é prejudicial ao processo de monitoramento. E eu vou contar um pouquinho mais do porquê esse é o caso. Então, considerando esse interesse comum, nós iniciamos o monitoramento no início de 2020, e o primeiro passo foi fazer um conjunto de entrevistas e analisar documentos iniciais para montar um plano de ação, um plano de trabalho, que seria estendido para as 3 fases do monitoramento. Nesse contexto, os desafios foram estabelecer o escopo, porque qualquer monitoramento independente,
ele perpassa para um escopo da corporação, né, e você vê todos os casos, por exemplo, Embraer, que mesmo a prática tendo sido na América Central, foi toda a operação global, Glencore e outros. Então, o escopo é da operação, enfim, e foi o que ficou acordado com a companhia. Mas essa definição de escopo foi difícil. E, dentre as ações, que havia muito back and forth com a companhia, que era típico do processo de educação que a gente estava passando. Do meu lado, como monitor, o que eu posso dizer, que também, por ser um processo novo, dava um pouco de insegurança, né? Você quer queira ou quer não, nós advogados, pelo menos falando por mim, temos no nosso nome o nosso maior bem, né? A nossa credencial, a nossa integridade, é o que a gente tem de maior valor. Então, foi um monitoramento marcado por um período de incerteza, não do monitoramento em si, mas um momento de incerteza Brasil, digamos assim. Então, passada essa fase de aprovação do plano de trabalho, a gente iniciou os trabalhos em 6 meses depois, mais ou menos em agosto, foi mais de 6 meses, em agosto a gente iniciou os trabalhos. Então, vocês viram que a gente passou um vasto período discutindo escopo, discutindo com o MPF, discutindo com a companhia, porque no final das contas, a autoridade que tem que ter o conforto necessário para homologar aquele compromisso assumido pela empresa. Passada essa fase, a gente teve 3 períodos marcantes, né, e 3 relatórios. O primeiro relatório foi apresentado ao membro do MPF que começou o processo desde o início e celebrou o acordo, então era uma pessoa que entendia bem o que a gente estava fazendo. Já o segundo e o terceiro foram com 2 membros do MPF distintos, o que também foi um fator, na minha visão, dificultador, porque você tinha uma mudança de interlocutor, e aí tinha uma nova adaptação do time de monitoramento, novas demandas, exigia um esforço adicional, essa mudança de interlocutor. Dentre os instrumentos utilizados nesse processo, a nossa metodologia ela foi amparada em 3 instrumentos principais: análise documental, entrevistas e participações das reuniões e testes. Dentre esses instrumentos, a gente dividiu o processo como um todo em 3 work streams, né, 3 frentes de trabalho. Uma era para ver os pilares internos do programa de compliance e a evolução da cultura da companhia, por exemplo, o envolvimento da auto-administração, que foi uma construção, o Rodrigo fez parte dessa construção. No início, a auto-administração não fazia parte da questão do compliance em si, e a gente saiu deixando um comitê de auditoria extremamente qualificado e com discussões indo até o controlador estrangeiro. Então, esse primeiro work streams focava-se no principal pilar, né, de estruturação do programa de compliance interno. O segundo era a relação com entes governamentais e com o poder público, porque, por ser uma atividade regulada, a Ecorodovias tem uma interação desde da alta administração até os níveis mais baixos da companhia, então foi bem difícil a gente monitorar isso, com muito teste. E, por fim, essa questão de terceiros, que também, por que esses work streams foram desenhados dessa forma? Essas frentes de trabalho, por conta das condutas ilícitas que foram relatadas pela companhia. Como o objetivo do monitoramento era, além de instituir um sistema de compliance efetivo, era prevenir essas condutas, essas 2 últimas frentes de trabalho, elas eram bem desenhadas para a conduta objeto do acordo. Dentre as práticas mais eficazes, que eu acho que retratavam o que estava acontecendo mesmo, eu entendo que eram que foram os testes e a participação das reuniões. Não há, né, assim, os instrumentos, as políticas da companhia eram top of the art, assim, muito bem elaboradas, mas a sua implementação e a sua aderência ao dia a dia da companhia só puderam ser comprovadas por meio de testes da participação das reuniões. Então, para mim, isso é muito fundamental para que você possa comprovar a evolução de uma cultura de integridade dentro de uma corporação.
No que tange a evolução, a interlocução com os órgãos da companhia, eu acho que houve uma evolução. E no último período, que culminou também, que foi quando o Rodrigo ingressou na companhia, a gente teve uma evolução muito grande. Eu acho que os 2 primeiros períodos foram períodos de aprendizado. No primeiro, muita dificuldade de aceitar o monitoramento. No segundo, a adequação a algumas obrigações. E, por fim, uma parceria do time de monitoramento com a companhia para que a gente pudesse virar a página, efetivamente. Porque muitos dos testes precisavam ser implementados ao longo do período. Às vezes, a primeira implementação não dava certo, mudava sistema, e tinha esse input do time de monitoramento junto com a companhia para que a gente fechasse e, de fato, virasse a página. Então, foi uma evolução, mas eu acredito, o Rodrigo falará melhor, que a gente saiu de uma forma muito positiva, com diálogo muito aberto com a companhia. Dentre os desafios, eu queria destacar 5 principais. Primeiro, a falta de entendimento inicial por parte da companhia do que seria um monitoramento independente. Houve resistência, eu não atribuo isso à companhia, mas ao momento que a gente vivia de Brasil e a falta de precedentes que a gente pudesse ter como exemplo. Esse é um instrumento muito comum nos Estados Unidos e aqui a gente estava aprendendo. O segundo desafio foi decorrente dessa resistência inicial, que era uma postura conflitiva. Porque para um monitor que vai dar um atestado de boa-fé, a gente tem que confiar naquelas pessoas, a gente não precisa, por exemplo, de pareceres, eu sempre falava isso para o Rodrigo, a gente precisa confiar, sentar com o seu técnico lá e ter certeza de que ele está seguindo aqueles padrões, que ele entendeu, que ele aproveitou aquele treinamento. Então, essa postura conflitiva pode ser muito deteriorar as relações. Eu entendo que o monitoramento independente é uma parceria. Por que uma parceria? Porque a empresa quer virar a página, qualquer colaboração tem um peso sobre o valor da ação, qualquer notícia, qualquer crise reputacional tem uma perda de valor para a empresa, e o monitor quer ter certeza que ele está caminhando no caminho certo e que vai poder cumprir o seu papel naquela corporação. Então, eu acho que é uma win-win situation e depende dessa parceria. O terceiro desafio foi que, no caso específico, tiveram novos acordos celebrados durante o processo e uma troca de um CEO. Isso foi até o segundo momento, o segundo prazo, então por isso que eu acho que no terceiro período do monitoramento a gente conseguiu relaxar e fazer com que essa transição se consolidasse na companhia. Tinha muito resquício do passado nos 2 períodos. O quarto desafio foi comprovar, por meio de testes, participação nas reuniões, o processo de construção da cultura de integridade na companhia, né? A gente via, por exemplo, quando entrevistava nas entrevistas, que tinham pessoas importantes da área de negócios que ainda não conhecia muito bem. Isso foi a construção, não conhecia o que era o compliance, a gente trabalhou muito junto com a companhia para mudar isso, para pulverizar, né, essa cultura em todos os níveis da companhia, para que a gente pudesse sair de lá com tranquilidade. E, por fim, essa transição no MPF também foi muito difícil e criou algumas incertezas, foi um desafio, e eu queria terminar a minha intervenção falando que, no final, quando da apresentação do último relatório, o representante do MPF responsável pelo nosso caso foi removido. Então, a gente tinha que apresentar em agosto o relatório, ele foi removido em julho. E aí ele falou assim, não apresenta para ninguém esse relatório até que seja nomeado um substituto. Aí a companhia, agoniada com razão, né, para fechar logo, falava, você pode apresentar? Eu falava, gente, eu não sei o que fazer. Então, eu apresentei um recurso à 5ª Câmara, né, do MPF. E quando eu fui conversar com o responsável pelo relator, ele falava, mas o que é monitoramento? Não reconheço monitoramento. Quem é a senhora? O que a senhora está fazendo? Eu voltei para a companhia e falei assim, olha, sinceramente, eu não sei o que fazer. Sugiro que a gente aguarde essa nomeação, porque se eu for apresentar para a 5ª Câmara, eles não sabem o que fazer com isso. Pelo menos era a postura daquele relator especificamente. Então, foi divertido, eu diria, mas com um final muito feliz, mas com várias frentes de trabalho e vários desafios ao longo do percurso, e que só puderam ser superados com uma parceria monitor e companhia. Obrigada, Mariana.
Obrigada, Adriana. Super esclarecedora e interessante. E certamente com emoção, né? Esse processo. E aí eu acho que agora a gente passa para o Rodrigo, que foi monitorado, assim, né? Ele representa a empresa que foi monitorada nesse caso específico. Só antes do Rodrigo falar, gente, eu esqueci de avisar aqui que as perguntas, vocês podem fazer perguntas no nosso Q&A aí, e que a gente, enfim, na medida que for desenvolvendo aqui, a gente tenta responder. Isso eu deveria ter falado no início, tá? Então, Rodrigo, com você aí, fala um pouquinho da tua experiência e, se quiser, referir a alguma coisa que Renato ou Adriana tenham falado, fique super à vontade. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. Obrigado, Maria Cecília, Mariana, pelo convite. Adriana e Renato, uma satisfação estar aqui discutindo com vocês e poder passar a perspectiva da empresa sobre esse processo de monitoramento. Acho que, como a Adriana colocou, é um processo que tem bastante emoção, viu? E não é só no nosso caso, não, porque eu já conversei com o pessoal da Embraer, por acaso eu tive também alguma experiência de Odebrecht, Braskem, todos são com emoção, porque nenhuma empresa está preparada para ser monitorada. É algo antinatural. A empresa está ali para fazer o seu core business, a sua atividade principal. Você ter um terceiro entrando dentro da empresa para, de certa forma, fiscalizar e propor melhorias, não é algo intuitivo. Então, o que eu posso dizer é que o processo, por melhor que ele seja, ele sempre será desafiador e doloroso. Ele é doloroso porque você tem que fazer uma reflexão interna de erros que foram cometidos no passado, admitir que aquilo estava errado e promover uma mudança para o futuro. Então, é algo difícil para a companhia. Eu dividiria em 3 momentos, e eu não coloco nem momentos cronológicos, porque eles se sobrepõem no tempo. Mas eu acho que no trabalho de monitoria, ele ocorre assim, em 3 dimensões. Uma é a dimensão de estrutura organizacional, outra é a dimensão de políticas, regulamentos, sistemas, treinamentos, e outro é a dimensão da cultura da empresa. Então, começando pela estrutura organizacional, que eu acho que é onde começa tudo, porque o monitor chega e fala, olha, está tudo errado aqui nessa empresa, ou tem algumas coisas erradas que precisam ser corrigidas. Então, a primeira mudança é estrutura organizacional. Essa mudança começou muito antes de eu chegar na empresa, porque eu cheguei em 2022. Então, quem iniciou esse processo foi, na época, o diretor jurídico, que agora é sócio do Machado Mery, que é o Marcelo Lucon. Então, foi muito mérito dele de começar a quebrar, a segregar o compliance. Na época, o compliance era junto com o jurídico, então eles fizeram essa segregação, colocaram o compliance ligado direto ao comitê de auditoria, que era ligado direto ao conselho. O comitê de auditoria, por sua vez, passou por algumas mudanças na sua composição, que culminou na minha chegada com o ingresso de um membro independente, que é o Flávio Franco, que era ex-sócio da UI. Então, assim, vamos fortalecer alguém com perfil, vamos trazer alguém que possa fortalecer a prática de compliance, de jurídico, alguém com esse perfil. Então veio o Flávio, que é um advogado, era ex-sócio da UI, alguém que tivesse esse olhar, e não só o olhar financeiro, contabilidade, controladoria, que era o perfil anterior dos membros do comitê de auditoria. Então isso em termos de estrutura organizacional. Paralelamente a isso, havia assim, uma confecção incessante de novas políticas, regulamentos, treinamentos, sistemas sendo contratados, assim, todo o que a gente chama do kit compliance ou kit integridade, né? Nesse processo teve uma pessoa que foi muito importante, que foi a Tamara Ginciene, que foi, na época, diretora de compliance, e ela teve um protagonismo assim, fundamental para criar tudo isso. Criar meio que do zero com o apoio da equipe da Adriana, porque a equipe da monitoria revia tudo no detalhe, todos esses... Então foi uma revolução na empresa. E então esse é o kit integridade. E a terceira dimensão aí é a cultura, que é essa que vem lá do tone of the top, que é o envolvimento dos conselheiros e da alta administração, para permear isso em toda a companhia. Para que isso não seja só um pedaço de papel, que não seja ali para cumprir tabela, que seja algo efetivo.
E esse é um processo mais longo. Então, esse é um processo que eu diria que até agora ele continua, porque você nunca chega no ponto ideal. Sempre tem como aprimorar, como fazer com que essa cultura entre mais no DNA de todo mundo dentro da empresa, até que num determinado ponto, a cultura de integridade e ética não vai mais ser por repressão, porque tem a política, porque tem a penalidade, e porque é fazer o certo. Nós fazemos o certo por convicção, porque fazer o certo é certo, temos a convicção de que precisamos fazer certo, e é assim que vamos nos comportar para o futuro. Então, acho que esse é o nosso desafio. Acho que a empresa hoje está numa situação muito diferente. Então, hoje, em 2023, quem conheceu Eco Rodovias lá em 2018, 2019, chegar agora é outra empresa, é outra companhia, outras práticas, completamente outra cultura, e muito disso é atribuível a esse processo de monitoria, que volto a dizer, um processo duro, um processo doloroso, e que num determinado momento, eu acho que cabe ao gestor ter a maturidade de enxergar e dizer, ele é inevitável. E a única forma de concluir esse processo de uma maneira construtiva e correta, que traga benefício para a empresa, é encarar como uma parceria. É isso que a Adriana falou, é uma parceria, é um win-win, então a gente tem que trabalhar junto, tem que construir junto, e a empresa vai sair melhor disso. Então, assim, já que a gente é inevitável passar por essa dor, vamos pelo menos sair melhores. Então, acho que tentei resumir bastante aqui a minha experiência, mas é isso que eu tinha para dizer, compartilhar com vocês. Antes de ir para o Renato, o Salles fez uma observação aqui, que eu acho que é bacana, talvez também a Adriana comentar, e é muito da experiência que eu tive também lá acompanhando, né? As monitorias, quer seja de CAD, quer seja em relação à CGU, é que quando você está na área de compliance, em especial, e você falou aí da Tamara, o monitor é muito bem visto, quer seja um monitor que vem da empresa, do governo, ou o mesmo monitor independente, porque ele meio que acelera. Você falou aí do kit integridade, talvez essas instruções, essas políticas, esses sistemas, talvez não tivessem sido implementados num prazo tão mais curto, se você não tivesse essa demanda. Então, assim, eu vejo a monitoria assim, com muito bons olhos para uma empresa que saiu, que teve uma crise, como a Adriana falou, que é acertar o passado e seguir em frente. Realmente ele ajuda muito, a monitoria ajuda muito, muito nesse processo. Mas é isso, só para ouvir aí um pouquinho, se você teve essa percepção também, e a Adriana também, como é que ela vê isso? Eu acho que a percepção é muito convergente. Acho que o processo de monitoria, sem dúvida, é um catalisador. E é um catalisador assim, você faz em 1 ano o que você não faria em 10. Porque você tem... Então, o fato de você ter um monitor independente, ele te dá legitimidade de bater na porta do conselho e dizer, precisamos fazer isso. Isso aqui agora é para amanhã, não é para a reunião de conselho daqui a 6 meses, é para reunião de conselho da semana que vem. Essa mudança no comitê de auditoria não é para fazer um processo seletivo de 6 meses, é para a semana que vem. Então, ele dá um senso de urgência e dá, vamos dizer, um empowerment para a equipe de compliance para promover as mudanças, sem dúvida. Eu concordo totalmente. De novo, né, eu reitero que não é para todo caso essa questão do monitoramento independente. Tem casos e casos, e sobretudo aqueles nos quais houve envolvimento da alta administração, e considerando que um dos pilares do programa de compliance é o Tone at the Top, eu acho que é muito válido o monitoramento independente. Mas é uma parceria, porque, gente, é que nem fazer uma dieta, né? Você tem hábitos que você está de trabalho. Quem não tem os seus próprios hábitos? Então, você vai ajudar um terceiro a mudar seus hábitos. Então, é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho que você chega lá e, assim, se fosse assim, todo mundo emagrecia de um dia para a noite, né? Então, a gente tem que... É um trabalho de construção. E de fato, a companhia contribuiu muito nesse sentido. Teve o CEO, que está agora, o Guidotti, ele foi muito instrumental em demandar, autorizar, priorizar o monitoramento para a gente terminar.
teve a participação muito grande da Tamara e do Flávio, né, que era o gerente de compliance e à época e continua. Sinceramente, a gente contou com muito apoio da companhia. E eu acho que eu saí de lá feliz, no sentido de que cumpri a minha missão na companhia, sabe? Eu acho que foi uma virada de página, é uma companhia que tem um papel muito importante na economia brasileira e vai continuar exercendo esse papel com primazia. A única coisa que antes do Renato falar, eu queria só pontuar, na linha do que eu falei, de que não é para todo caso, a questão dos custos, né, do monitoramento independente. Eu faço parte de uma organização internacional de monitores independentes, e a gente sempre debate isso. De novo, esse custo não é só do time de monitoramento, e nem sempre o custo do time de monitoramento é o mais elevado. Você tem um custo de implementação de todas as demandas do monitor, que inclui custo de sistema, custo de equipe, headcount. Por exemplo, os investimentos que a companhia fez na área de integridade, desde o primeiro ano do monitoramento até o último, assim, aumentaram sobremaneira, assim, se você fosse ver, era um ponto que a gente via. Então, esse custo não é só decorrente do time de monitoramento, e também tem a contratação de advogados para ajudar a empresa a implementar aquelas obrigações. Então, tem um conjunto de custos, e que eu acho que tem um trabalho também, deve sempre ter um trabalho de compreensão do monitor, como reduzir, mas eu acho que se paga, na medida em que vai daqui para frente prevenir a recorrência desses problemas que têm resultados nefastos para a companhia, né? Sobretudo reputacionais, valor de ação e tudo mais. Mas, de novo, depende do caso específico, esse investimento só vai valer a pena dependendo do caso específico e dessas circunstâncias que levaram àquele acordo de leniência. Bom, obrigada a Rodrigo, a Cecília e a Adriana. Me parece, né, pelo que vocês estão relatando aí, que foi uma experiência muito rica, né, e bem sucedida, né, vocês conseguiram concluir, apesar desses desafios, né, que você relatou, Adriana, do representante do Ministério Público ter mudado, e aí o novo talvez não soubesse exatamente do que a gente estava tratando. E eu queria voltar para o Renato, primeiro para saber se ele tem alguma reação ao relato de vocês sobre desafios e benefícios, né, do monitor independente, se ele tem alguma reflexão sobre essa questão de se a monitoria externa ela seria para todo caso, né? O que vocês têm pensado na CGU? São poucas perguntas, tá, Renato? Fica. O que vocês têm pensado na CGU a respeito desse tema? Porque, como você explicou, né, assim, é uma coisa que está agora, né? Vocês conseguiram trazer para o decreto, mas com várias possibilidades, né? Quais seriam as tendências aí que você vê a partir do que vocês estão discutindo na CGU? Tá joia. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado também, Rodrigo e Adriana, por toda essa informação aí sobre as questões do caso concreto, né? Para a gente sempre é enriquecedor, como eu falei no começo. Eu até puxaria algumas coisas assim, antes de dizer o que a gente tem pensado, Mariana, eu frisaria mesmo algumas coisas que foram comentadas, assim. Então, é claro que para a empresa fazer um movimento de ser monitorada, de mudar estruturas internas, formas de trabalho, processos de trabalho, de aumentar a supervisão ou a fiscalização, ou até se a gente chamasse de acompanhamento mesmo pela área de compliance ou pelo monitor externo, de como as decisões estão sendo tomadas, tudo isso tem chance de ser gerar atritos e gerar estresse entre as pessoas que estão trabalhando para reportar de se a cultura corporativa, entre aspas, está funcionando de uma maneira mais adequada ou está caminhando para esse funcionamento mais adequado, e de quem estava ali tomando as decisões no dia a dia sem ter isso antes, né? Todas as vezes que a gente descobre que sai alguma coisa nova
de que a gente vai ser monitorado, ou avaliado, ou fiscalizado, ou vigiado de uma forma diferente, a nossa primeira reação é a resistência. E a gente diminui esse sentimento de resistência quando a gente entende que a finalidade daquilo é uma finalidade positiva, que não é o monitoramento ou a fiscalização em si. E acho que a Adriana falou isso muito bem, assim, no caso concreto. A empresa precisava chegar de um outro lado e o monitoramento tinha como ajudar a empresa a demonstrar isso, a chegar nisso. Então, essa é talvez a primeira questão, a questão mais essencial aí sobre o monitor independente, digamos, privado, né, não monitor da administração pública, mas monitor independente, atuando junto de uma empresa. E aí, parece uma coisa engraçada, mas a gente tem a mesma questão dentro da nossa equipe. Então, eu tenho lá uma equipe com pessoas que já atuaram em vários casos, a gente hoje já tem 5 casos, se eu não estou enganado, que já tiveram 100% de aceitação do monitoramento, né? O prazo já está concluído, os relatórios estão todos aprovados, todos os compromissos foram feitos, a gente tem até um painel que fica publicado de como os compromissos de melhoria de compliance estão sendo implementados pelas empresas, se está no prazo ou se não está no prazo. E a primeira coisa, quando eu falei que a gente teria esse webinar, a primeira coisa que me perguntaram era assim, mas qual é a sua diretriz? Você vai aceitar um monitor externo? E eu fiz a pergunta contrária, eu disse assim, mas a equipe analisando o caso de alguma empresa que tinha proposta de monitor externo, fez sentido manter essa proposta? Então, porque na verdade não é uma coisa que o Renato ou o diretor gosta ou quer, é o que a Adriana e o Rodrigo mencionaram, assim, vai ter utilidade nesse caso concreto? Faz sentido? Vai ser melhor? A gente precisa, que é uma coisa que a gente faz também para identificar a desnecessidade de monitoramento. A gente já recebeu empresas de monitoramento total, inclusive da CGU, a gente já recebeu empresas que não têm atividade nenhuma no Brasil, que tem um programa de anticorrupção super robusto, tem todos os apontamentos que a gente precisa e a gente vai monitorar o quê? Numa empresa que não tem mais serviço, nem contrato, nem nada sendo realizado no Brasil, assim, qual que é a necessidade disso, qual que vai ser a utilidade, que ganho que a gente vai ter? Da mesma forma que esse ganho é nenhum, a gente também consegue enxergar várias empresas em casos, especialmente depois desse relato daqui, em casos que a gente teve acordo, que teria sido melhor que a gente tivesse um monitor lá dentro da empresa, um monitor externo acompanhando. Ainda que a gente continuasse recebendo os relatórios e avaliando com a mesma rigidez que a gente avalia, mas que tivesse alguém lá dentro, porque a mudança de paradigma da cultura da empresa, a mudança das estruturas, a aplicação desses testes, tudo isso é mais trabalhoso sem esse monitor externo. Então, por exemplo, a gente já teve caso que a gente está monitorando e aplicando teste. Então, a gente recebe muita reclamação da empresa quando a gente diz, isso aqui não está evidenciado, eu quero aplicar um teste. Mas o monitor independente, ele já vai estar nesse ciclo, ele já vai discutir isso de uma maneira mais interna, digamos. É muito diferente da própria administração pública falar, quero botar o dedo aí dentro, quero eu ir aí, e eu quero aplicar isso, e eu quero ver, eu quero a senha do sistema, eu quero acesso ao documento. Né? O monitor externo tem muito mais chance de fazer isso com um sentimento menor, assim. Até porque a CGU também é um agente que depois pode sancionar, né? Então, pode existir até o receio de olhar para a gente da CGU e dizer assim, mas e se esse cara entrar aqui e descobrir uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver, né, com isso, e achar que isso está errado e querer me sancionar por isso, ou querer fazer eu perder o acordo por isso. Então, tem várias vantagens, mas a gente continua nesses paradigmas, né? Em primeiro lugar, qual caso que seria o caso de monitor externo para a gente hoje? Um caso muito pequeno ou um caso que a cultura da empresa de ser ética e íntegra é bem consolidada, não parece fazer sentido, porque existe um gasto muito grande com isso, né? A empresa tem que não faz sentido ela contratar o mesmo escritório. Eu gosto de dar esse exemplo e as pessoas acham que eu estou brincando, eu não estou brincando, eu já recebi empresa que o escritório trabalhista foi implantar o programa de compliance anticorrupção dela, assim, tem a menor chance deles conseguirem fazer um serviço bem feito, né? A mesma coisa valeria aqui para o monitor externo, não adianta ela contratar um escritório trabalhista que presta serviço trabalhista para fazer o monitoramento do programa de compliance dela, ela vai gastar dinheiro com isso. Qual é a dimensão dessa empresa?
E aí, por conta disso, uma das coisas que a gente tem discutido muito na CGU, nesse novo paradigma de vamos ver qual o primeiro caso que a gente vai ter monitor externo, é assim, a gente pode obrigar a empresa, porque isso é um gasto para ela, ou a gente pergunta se ela não teria interesse em ter um monitor externo, ou ver se ela não oferece contratar um monitor externo. Porque parece que a gente está impondo um custo maior para a empresa se eu digo que ela tem que contratar um monitor externo. Mas eu sempre gosto de trazer um contraponto com relação a isso, assim. Que tudo bem, então eu não vou impor custo a ela, mas eu vou impor um outro custo, né? Porque eu vou ter servidor público trabalhando com isso, e a gente custa dinheiro, eu não estou aqui de graça, eu recebo salário e meu salário é pago com imposto. Então, vocês pagam por isso, as empresas pagam por isso, pelo serviço público que a gente está prestando. E a outra coisa é que não era simplesmente pelo dinheiro, é claro que é um custo, mas era pela capacidade de encontrar naquela situação uma transformação no funcionamento da empresa nesse aspecto de atuar com ferramentas anticorrupção, com ferramentas de integridade, de promoção da ética. Então, assim, parece uma economia, mas não está claro para mim que é uma economia, porque eu estou jogando esse custo para os cofres públicos. E, por outro lado, o que eu queria economizar é que isso voltasse a acontecer. Não era o dinheiro nem do servidor público, nem da empresa. Eu queria dizer, essa empresa esteve envolvida em ato lesivo, de maneira sistêmica ou não. Isso foi relevante a ponto da gente identificar a necessidade de que tivesse um monitor externo, independente, lá dentro, acompanhando, aplicando testes, porque isso são situações complexas, para que isso não volte a acontecer. Né? Não é simplesmente para eu receber um relatório e dar um ok, é para que essa estrutura corporativa se amolde de uma maneira mais adequada para essa nossa, digamos, nova realidade, um novo paradigma de realidade. Claro, não quer dizer também que se o monitor ficou lá por 2 anos, que nos próximos 2 anos não vai ter pagamento de propina, mas é a questão da probabilidade, né, de a gente conseguir incrementar essa probabilidade. Então eu diria, hoje nós estamos muito dentro dessa discussão, e por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, especialmente a fala do Rodrigo e da Adriana, porque casa muito com o que a gente tem discutido. Assim, já de plano, a gente não pode impor isso para qualquer empresa, mas a gente também sabe que tem empresa que diz, eu vou cumprir tudo e não consegue cumprir. Às vezes porque não tem tanto interesse, mas às vezes porque não tem capacidade mesmo. Tem uma resistência, a analogia da dieta, né? A gente tem uma resistência àquela mudança de paradigma, a gente está acostumado a alguma coisa, a gente tem uma facilidade maior se a gente entender qual é a finalidade, mas mesmo entendendo a finalidade, isso não é tão simples. E aí o que a gente tem discutido com a equipe é isso, como que a gente traçaria esse padrão. O nosso padrão, eu já adianto para vocês, é para fazer um regulamento. A gente não tem interesse em que a empresa não consiga identificar se o caso dela vai ser monitor independente ou não. A gente tem interesse que fique claro previamente. Mas é isso, assim, a gente está tentando lançar o piloto ainda, né, para a gente fazer uma portaria que traga esses requisitos. E as grandes questões da portaria são como que a gente identifica, que fatores que a gente vai analisar para ver o porte, para ver se precisa do monitoramento, e acho que o porte da empresa, a questão da conjuntura do ato lesivo, a questão do próprio programa de compliance, se ele está bem internalizado, voltado para evitar, já era voltado antes para evitar que aquele ato lesivo acontecesse e aconteceu porque alguém se desviou da cultura corporativa da empresa ou não, ou a empresa não tinha cultura corporativa, é um dos anticorrupção, é um dos elementos que a gente vai olhar. A gente também pretende colocar ali a voluntariedade da empresa, utilizar aquilo, né? E aí, nessa questão da cultura corporativa, idealmente a gente olharia a reincidência, o tamanho dos contratos com a administração pública, o tamanho do relacionamento que ela tem com a administração pública direta e indireta, para saber o potencial futuro de aquilo continuar acontecendo, de ter prejuízos maiores para a sociedade ou menores, os prazos, e também diminuir da nossa parte, né? A gente não quer repetir o que a gente fez antes, que é você tem um monitoramento externo, mas mesmo assim a gente confere tudo 100%. A gente quer repassar, se a empresa vai gastar com isso, a gente quer também, de alguma forma, tentar ajustar a utilização de homem-hora da equipe da CGU para fazer o acompanhamento, para que seja de uma maneira mais consolidada. Eu, infelizmente, não tenho já uma minuta aqui para mostrar para vocês com as respostas que a gente está buscando, mas o pessoal do IBRAC
já está acostumado com isso. Esse ano, todas as minutas que a gente tem preparado, a gente tem aberto para consulta pública, e aí a gente avisa para vocês, inclusive, para se vocês quiserem divulgar, para o pessoal dar opinião e fazer reflexões para a gente sobre esses critérios, mas basicamente o centro dos pontos que a gente está levantando é esse. Muito obrigado. Excelente, Renato. Obrigada, e acho que, apesar de você não ter ainda aí as orientações prontas, você já deu muitas dicas aqui, né, do que vocês estão levando em consideração, e eu acho que isso é super importante para quem tem interesse em entender em que caminho que vocês estão traçando aí. A gente tem, enfim, a gente tem ainda, eu diria, uns 10 minutos, né, Cissa, que a gente começou um pouquinho mais tarde, e aí eu queria sugerir o seguinte: a gente tem uma pergunta aqui no Q&A. Isso. Não sei se vocês querem, só antes da gente ir para a pergunta, se Rodrigo e Adriana querem reagir à fala do Renato, que, enfim, ou se a gente pode seguir aqui para a pergunta. É uma pergunta do Rafael. Obrigada, Rafael. Não, eu concordo totalmente com os pontos que ele trouxe. A gente tem, né, Renato, tido a oportunidade de discutir o tema com grande frequência, e eu fico muito feliz em ver esse cuidado que a CGU tem com o tema. Eu particularmente, eu concordo com a sua avaliação de que o custo existe em qualquer que seja o formato. E eu vejo valor nos testes e na presença em reuniões. E é difícil, a gente não muda hábitos por amor. Em geral, a gente ou muda por amor ou pela dor, né? E eu concordo com o Rodrigo que o processo de monitoramento independente é doloroso, e saiba que é doloroso para o time de monitoramento também, para o monitor, até a gente passar essa primeira fase de adaptação, né? E então, eu não sei, eu acho que tem que ver caso a caso, e eu vejo com muito bons olhos a oportunidade de ter os dois modelos, e você, no caso concreto, decidir qual que seria o melhor. Eu acrescentaria só um aspecto, acho que é muito positivo essa reflexão que a CGU tem feito, porque, de fato, o custo do monitoramento é muito expressivo. E o monitor acaba, traçar um paralelo aqui com o psiquiatra, né? O psiquiatra íntegro e de boa índole, ele quer que o paciente tenha alta. E o monitor é a mesma coisa, você não quer que o monitor fique prorrogando ali, porque ele pode, de repente, ganhar mais e os valores são muito expressivos. Então, não é qualquer um que pode ser monitor. Tem que ser um advogado com credibilidade, com reputação, que realmente tenha interesse em fazer o trabalho e concluir com sucesso. Então, isso limita bastante, vamos dizer, não é o escritório de trabalhista, como o Renato bem colocou ali, né? E eu acho que o desafio da CGU também é conseguir estabelecer critérios objetivos para que você elimine a subjetividade, dizer, eu peguei um monitor um pouco mais flexível, então meu processo de monitoria foi mais fácil do que o outro que pegou um cara mais duro. Tem que ter critérios objetivos, ou seja, o ISO 37001, o que a empresa precisa fazer, né? Então essa definição de escopo, de critérios objetivos, acho que é um grande desafio, por isso eles estão quebrando a cabeça aí, mas é importante. Bom, acho que a gente já está aqui caminhando para terminar, mas eu acho que eu queria agradecer aqui o Rafael, eu não sei falar sobre o nome dele, Smith, que ele está fazendo uma pergunta aqui. Quando a empresa opta por litigar e não cooperar, vocês acham que seria possível, do ponto de vista jurídico e prático, a imposição, entre aspas, de um monitor fora de um acordo? Parece-me que, do ponto de vista antitruste, a lei dá mais flexibilidade para a imposição de outras sanções, e o monitor poderia, em tese, ser considerado fora de um acordo, mas não identifico algo similar na lei anticorrupção, de modo que a utilização de monitores pode não ser possível do ponto de vista jurídico, em casos onde isso poderia ser conveniente. Eu posso fazer um comentário? Por favor.
Claro. Rafael, obrigado pela pergunta, um abraço aí para você. A lei anticorrupção realmente ela não prevê, na situação de sancionamento, que a gente possa cobrar da empresa a implementação de um programa anticorrupção como mudança de postura. O que a gente tem usado também para os casos em que não tem acordo é essa imposição via o pedido de julgamento antecipado, que agora está até em consulta, passou por consulta pública, já acabou o prazo em agosto, né? Que impõe as obrigações de implementar o programa de compliance. Então, se a empresa for para não cooperar, mas não querendo litigar e aceitando a sanção, aí é um caso que a gente pode, se for via o julgamento antecipado, que agora vai virar termo. Mas se for para não cooperar mesmo, nem pedir julgamento antecipado, ou seja, nem a multa ela vai aceitar pagar, ela vai ser executada, aí nesses casos não tem mesmo a possibilidade de impor compromisso de implementação ou melhoria do programa de integridade, e não tem possibilidade, por consequência, da gente impor a utilização de monitor, nem utilizar o próprio monitoramento da CGU, não existe essa possibilidade. Obrigada. Não sei se alguém mais quer comentar. Eu adorei a resposta, porque, sim, eu estou satisfeita com a resposta, mas não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso antes da gente fechar. Bom, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Talvez Cecília possa encerrar aí em nome do IBRAC. Eu queria agradecer muito a Adriana, Renato, Rodrigo, por vocês terem participado. Eu espero que essa possa ser uma das muitas oportunidades em que a gente possa conversar a respeito desse tema. Eu acho que, sem dúvida, há similaridades, né, com alguns temas também do concorrencial, quando a gente fala de trustee, mas também é diferente, né, tem uma lógica que é diferente. Acho que a gente está aprendendo, acho que há desenvolvimento também fora do Brasil. Fico muito assim, segura, ou de alguma forma confortável em ver que a CGU está levando isso com seriedade, né? Porque realmente isso é uma questão que tem um impacto na preocupação das empresas muito grande, né? Então, mas gostaria, enfim, me alonguei, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a Cecília por sempre estar aberta à proposição de novos temas, e é isso, eu acho que a gente pode fechar. Bom, eu queria também agradecer aí a todo mundo, a Mariana fez um excelente resumo aí. Enfim, Renato, seja sempre bem-vindo aqui, Salles também, a Adriana também, a nossa parceira em vários temas aqui no nosso comitê de compliance, nos cursos, em todos os programas que a gente fez. E só antes de encerrar, eu só queria falar o seguinte: a gente vai fazer a nossa última reunião do ano do Comitê de Compliance no dia 12 de dezembro. Agradecer a Dora, que sempre está aqui disponível para nos ajudar a organizar esses webinars, reuniões, seminários, etc. A Dora, desculpa, só vou ter que interromper, porque a Dora, a gente tem que agradecer todos os dias da nossa vida, né? Porque a Dora, sem a Dora, nada acontece, tá? Sim. E aí, no dia 12 de dezembro, a gente faz um balanço aí de todas as atividades ao longo do ano de 2023, tá bom? A gente vai enviar um convite em breve aí para o pessoal que está na nossa mail list, mas quem tiver interesse, acompanhar no LinkedIn do próprio IBRAC, que lá deve ser feita a divulgação, o link para inscrição e etc. Obrigada a todos, e eu acho que é isso mesmo.